Saudações, queridas e queridos. Nesse vídeo hoje eu vou conversar com vocês sobre espiritualidade e para a gente começar, né, eu quero trazer aqui algumas informações que são extremamente valiosas para nossa jornada de autodesenvolvimento, para nossa jornada de autoconhecimento. O computador deu uma pala aqui, desculpa aí galera, bem na hora que eu for fazer o vídeo. Ok. Quando a gente fala sobre espiritualidade, primeiro que vale muito a gente buscar o entendimento dentro de nós mesmos. Cada pessoa ela tem em si, né, a resposta de tudo. Tenha em mente que nós que vivemos nessa geração atual, né, século 21, 2025, nós somos o resultado de toda a construção do mundo. Então, tudo que aconteceu antes, nós somos o resultado. Ou seja, é bem simples o raciocínio. Todas as políticas, né, toda a construção que a própria sociedade, os nossos ancestrais criaram, resultou no que a gente vê hoje. E queira você ou não, toda essa construção ela reverbera na nossa vida, né? Elas influenciam diretamente a nossa vida. E quando a gente fala de espiritualidade, vale lembrar que é individual, né? É você que tem que buscar seu desenvolvimento de uma forma individual. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com a sua falta de preenchimento. A gente geralmente não se sente preenchido 100%. Eu também sou assim, eu tenho essa saudade de casa, né? Essa saudade de um lugar que não é esse no qual eu vivo. E para mim a espiritualidade ela traz essa possibilidade de eu acreditar que eu vim de um lugar melhor, né? Que eu não sou daqui mesmo. E falar de espiritualidade é um paradoxo, porque vai de encontro às estruturas estabelecidas na sociedade, né? Tipo, algumas organizações uh, buscam trazer respostas, né, pra gente, mas nós, né, como seres humanos, que somos responsáveis por ir atrás dessas respostas. E por mais que a gente busque, ninguém é capaz de trazer para você assim as respostas referente ao que você precisa. Então, qual é o caminho, né? O caminho ele é interno. Você tem que saber o que te controla. Você tem que saber o que você representa. Você tem que descobrir a sua identidade. Qual é a raiz? De onde eu vim? Quem são os meus pais? Quem são os meus avós? Quais são as tradições que a minha família segue? As tradições que eu continuo seguindo? E aonde é que isso criou? São questionamentos, né, que nós temos que fazer porque essas tradições, essas construções, como já foi dito, elas veio antes de nós.
elas são heranças, né? E essas heranças elas precisam serem colocadas também em xeque, né? A gente precisa olhar para essas heranças de uma forma racional, com um pensamento crítico. Tipo assim, calma aí, por que que eu falo dessa maneira? Por que que eu ainda sofro tanto? Será que existe alguma outra frequência que é natural e que exista menos sofrimento dentro dela? E que frequência é essa? É a natureza. A natureza é a frequência que vence tudo, né? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que toda a nossa construção, ela nos colocou em um ritmo, né, que não é o natural. Muitas vezes não é o natural. E os nossos corpos se adaptam a esses ritmos, mas esses ritmos às vezes são altamente adoecedores. E a natureza não, ela segue o ritmo dela, é a frequência perfeita, ela segue um ritmo que tem. A ciência já mostra que tem o tempo certo para cada coisa, né? E isso é totalmente espiritual, isso é fantástico. Então, quando a gente se perde, cabe a nós buscar o quê? Retomar para a natureza, retornar para a natureza. E ao retornar para a natureza, é natural que a gente ah, até comece a se relacionar um pouco com o surto, né? Porque a gente percebe que, poxa, eu estava seguindo um caminho meio muito acelerado, muito fora do que realmente eu sou. Então, voltando aqui, né, nesse raciocínio referente à espiritualidade, quanto mais você se desenvolve pessoalmente, né, quanto mais você busca o autoconhecimento, entender os mecanismos do seu corpo, né, entender como é que funciona, para onde eu estou indo, com a minha construção, mais próximo de uma pessoa espiritualizada você se torna. Na verdade, você já é, né? Todo ser humano ele já é essa centelha divina. A gente é fruto do milagroso, né? Do milagre. Só da gente falar, da gente conseguir se comunicar, enviar mensagens uns para os outros, falar. O mecanismo da voz, por exemplo, acontece todo um ecossistema aqui dentro, né, da da minha garganta, que é totalmente integrado e um depende do outro, né? Acontece eu já boto o ar para fora e o ar ele passa lá pelas minha laringe, vibra, fazendo com que saia uma vibração, um som que chegue até você. Olha que coisa complexa, olha que coisa bonita, olha que coisa espiritual, olha que coisa mais fantástica. E essa mesma energia que é exalada de mim também tem nos animais, também tem nas plantas, tem tudo quanto é lugar. Tudo isso já é um milagre. Tudo isso já é espiritual. Então, quando a gente para refletir sobre essas coisas que nos cercam, a gente percebe que a gente é exatamente a mesma coisa que tudo isso. A gente é feito a gente é a mesma matéria, a gente é energia, como essas coisas também são energéticas.
E tudo isso é energia, né? Se trata de energia. Vários estudiosos já descobriram isso, já trouxeram isso pra gente. O conhecimento ele é disponível, né? A sociedade já se organizou para falar sobre essas coisas com uma linguagem que todos nós já entendemos. Às vezes o que falta é se apropriar, né? Mas antes de se apropriar, você precisa reconhecer muitas coisas. Precisa saber quem você é. Precisa reconhecer às vezes que a gente é falho, né? Precisa reconhecer também que a gente tem muito talento. Quando você reconhece as suas fraquezas, você vai reconhecer também as suas qualidades. Então é a autodescoberta. E constantemente a gente tem que estar olhando para esse espelho, né? Olhando para nossa, para o que nós somos, para as heranças que habitam dentro da gente. Quem foi que me trouxe todas essas informações? Da onde vem? Qual qual é a fonte de tudo isso? A fonte de tudo isso é a própria vida. Quando a gente é criança, a gente acessa a pureza, né? A gente acessa a nossa manifestação mais genuína. Mas só que a construção que já existia nessa sociedade antes da gente chegar começa a nos sincronizar com essa realidade que já estava aqui antes da gente vir para cá, para essa terra. E isso faz com que a gente absorva as tradições, as culturas, fora estudos também que mostra referente ao nosso DNA, né? Que é transferido as informações pelo DNA também. Então a gente já vem rico, a gente já vem com a informação toda. E quando você começa a despertar, né, a buscar dentro de si essas respostas, você se depara com esses registros, né, que eles estão já dentro de você e você passa a usar ele da melhor forma para tentar, né, viver uma vida com significado, com propósito. Não é fácil lidar com isso porque a gente tem que reconhecer que a gente danificou muitas pessoas, que a gente também já foi bem danificado, né? Você identifica as hierarquias, as pessoas que às vezes abraçaram o poder, abraçaram determinadas posturas que para você pode ser, sei lá, contraditório, pode ser, não é benéfico, né? Então você se relaciona com essas informações. E tá tudo bem, né? A gente não pode mudar o outro, a gente pode mudar a nós mesmos. E isso sim requer às vezes tempo, requer bastante redenção, a gente tem que se render, né? A gente tem que soltar. A gente vai perder muito. Tem que perder muito para construir. Se trata de uma desconstrução para construir novamente. Imagina um jarro, é um jarro que tá todo torto, quebrado, mas ele é um jarro. Ele é feito de barro também. Tem que moer, tem que desfazer ele, jogar água, lavar, limpar, fazer todo o processo ali para depois reconstruir esse jarro novamente. Então, quando isso acontece, você compreende. Você vai compreender que a mente, ela cria as coisas, né? Que tudo que a gente faz é fruto da mente. Já foi dito isso muitas vezes pelos grandes personagens, os grandes homens, né, que passaram por essa terra, as grandes mulheres também. E
é fantástico porque já está disponível essas informações. A questão é que a gente tem que ir lá e se apropriar. Se você quer entender o futuro, tem que entender o passado. Se você quer entender o hoje, é preciso também entender tanto o passado quanto o presente quanto o futuro. Se trata literalmente disso, de da gente se relacionar com essas informações. E lembrando que nenhum disso que eu falei existe. Presente, passado, futuro. A única coisa que existe é o agora. O agora. Quando a gente deixa de classificar as coisas, a gente acessa essa verdade, que só existe o hoje e o agora, né? O presente. Falei que nenhuma dessas coisas existiu, né? Mas o presente, só existe o agora, o presente, que é essa linguagem que o ser humano criou, né? O presente. E quando você compreende isso, você passa a se tornar criador. Você vê que a gente tem um tempo para fazer as coisas. Existe um tempo. E esse tempo, ele é incorruptível. Ele não tem como você burlar ele. A natureza, né, como eu falei, é a frequência pura, é a frequência que está sempre em constante verdade, né? Ela tá sempre ali. Existe o dia, existe a noite, manhã, tarde, noite. A gente começa criança, né? Uma semente, fase adulta, velhice. Então tudo está nascendo e se recolhendo, né? Tudo tem o seu início, meio e fim. E isso serve inclusive para os projetos também. Quando você compreende essa lei que ela é natural da vida, você vai entender que as coisas elas são assim. Os projetos também começam lá do zero, né? Depois ele chega no auge, depois ele se recolhe. E é sobre isso. Isso mostra muito também a necessidade da gente desapegar, né? A gente tem que desapegar. Quando você desapega dessas coisas mundanas, dessas coisas que você vê que a gente tem um curto período de vida na Terra, que não dá tempo nem de usufruir de tudo, você passa a focar nas coisas mais internas, nas coisas que estão mais ao seu controle, né? Eu preciso conquistar a mim mesmo, eu preciso entender que as coisas externas, elas não podem ser mais forte do que eu. Não, eu entro nos ambientes, eu entro nos lugares com essa certeza de que eu sou absoluto, eu sou soberano de mim mesmo, entende? E isso vai te fazer uma pessoa mais centrada, uma pessoa que não vai ser controlada por esses impulsos externos. Um exemplo, né? É bem gritante algumas coisas na sociedade, como preconceito, por exemplo, toda essa herança, né, que nós recebemos também no Brasil, que é um país colonizado, né, e muitas pessoas parece que não sabem disso ainda no século XXI, em 2025. Queira ou não, nós somos essas pessoas, o resultado dessas pessoas que foram escravizadas. A sociedade que a gente vive, ela é altamente preconceituosa ainda.
Mas só que é muito velado, né? Tudo é muito velado. Mas as pessoas que estão despertas, elas percebem isso, elas veem isso e estão trabalhando da melhor forma para reverter. Apesar que não tem como, eu não vejo que tem como reverter, porque ah, quantos anos, né, foram aí de escravidão e por conta, como é que você vai reverter uma coisa que já aconteceu? Como é que vai reparar isso, né? Tem os projetos do governo que inclusive foram conquistados, né, através de muita luta por muitas pessoas. Saudações, né, a essas almas que foram lá e conseguiram reivindicar e trouxeram os direitos no qual muitos usufruem hoje, né, como cotas para negros, que é que ainda é muito pouco, né, mas pelo menos já é uma conquista. Enfim, então nós vivemos nessa sociedade, né? Nós como brasileiros, nós somos frutos dessa desigualdade imensa, irreparável que aconteceu no nosso país. E por isso já justifica muita coisa, né? Principalmente ver a sociedade como ela é hoje. Principalmente a pobreza que ainda existe, né? A era que a gente vive, a era tecnológica, a era onde a informação cruza o país em tempo real. Às vezes o cara tá do outro lado do mundo e tá conversando com o outro aqui, ambos dentro de um carro, às vezes andando a, sei lá, 80 por hora, e você consegue falar com essa pessoa em tempo real pelo um aparelho, né, tecnológico, celular. Ah, essa é a era que a gente está vivendo e ainda assim existe ainda pobreza, existe ainda tanta desigualdade, existe ainda tanta coisa que está desencaixada. Será porque muitos pensadores, né, traz pra gente que é o ego, o famoso ego, né? As pessoas que querem controlar pessoas, né? A busca pelo poder, pelo dinheiro, que parece até uma praga, né? Toda essa coisa, porque passa de um para o outro. E, enfim, né? Não é só uma reflexão. Não que a gente tenha que fazer votos de pobreza, né? Não tem que buscar, porque infelizmente a gente precisa sim. As contas não esperam, né? A gente tem que pagar nossas contas. Mas vale lembrar, né, que nós temos outras complexidades que elas precisam serem tratadas. Elas precisam serem pensadas de forma crítica, né? Nós temos que questionar quem somos, temos sim, para onde nós iremos e viver sem medo, viver de forma digna, queimar com o simples. Às vezes nós temos tantas coisas mirabolantes ao nosso redor, mas só que como a nossa atenção está direcionada para essas coisas que são tão fúteis, acabamos muitas vezes perdendo esse timing, né? Perdendo o aqui, o agora, perdendo às vezes a manifestação divina por meio das crianças, por meio às vezes das pessoas mesmo que estão ao teu lado. Negligenciamos o óbvio,
não conseguimos às vezes lidar com determinadas coisas que estão do nosso lado, justamente porque nossa atenção está em outro lugar, está em toda essas políticas, não que a gente deva negligenciar, porque também faz parte da luta. Se a gente quer mudar o mundo, mudar o país, a gente precisa estar entrosado sim, mas a gente muda primeiro o nosso interior, que consequentemente afeta o externo. Consequentemente, quando você muda a sua cultura, muda quem você é, muda seu jeito de ser, você vai afetar as outras pessoas, você vai fazer com que essas outras pessoas se tornem, vejam a luz em você. Enfim, então, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar tão extenso, né? Eu acho que já ficou bastante extenso, 25 minutos, mas eu vou ficar por aqui. Obrigado por terem assistido até aqui, espero que tenha sido significativo para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até uma próxima. Tamo junto. Deixa um comentário também se sentir. Valeu, galera. Paz, harmonia, luz, sabedoria e tudo de mais precioso e puro para vocês. Tamo junto.